Olá, meu querido, minha querida, quero convidar a você para mais uma Mensagens para a sua vida. Que hoje você possa se fortalecer, que as mãos do Senhor estejam sobre a tua vida, te guiando, te guardando e protegendo de todo mal. Hoje nós vamos refletir em uma palavra que está em João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos que entender, através da leitura desse versículo, que Jesus disse que Ele é o caminho. E Ele é, na verdade, a única ponte para chegar a Deus. Não existe atalho, não existe desvio e nem rota de fuga. Por causa do pecado, todos nós ficamos separados de Deus, longe da sua presença. Sem Deus, não estamos completos e passamos a vida procurando um caminho que nos leve à satisfação. Por isso, você vê tanta gente insatisfeita. Mesmo que alcance muitos bens, muitas riquezas, nenhuma pessoa encontra a verdadeira felicidade se ela não estiver em Cristo, pois somente em Cristo nós somos plenos, somos felizes, alegres e livres. No fundo, procuramos um caminho de volta para Deus. Na busca para completar nossas vidas, existem muitos caminhos que podemos seguir. Religiões, filosofias, estudos, carreiras, prazeres, aventuras, enfim, todas essas coisas podem afetar o rumo das nossas vidas, mas nenhuma delas leva a Deus, porque só existe um caminho chamado Jesus. Jesus é o caminho para o Pai. E sem Jesus, ninguém chega a Deus. Mas não é só o fato de você ter aceitado a Jesus que você está com a sua salvação garantida, pois precisamos viver Cristo, assim como Paulo, o apóstolo, disse. Lá em Gálatas capítulo 2, ele fala assim: Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida, agora que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Paulo, ao dizer isso, ele estava dizendo que ele não vivia mais a vida da forma como ele achava que deveria viver, mas ele vivia agora a vida de Cristo nele, ou seja, ele vivia aquilo que Cristo, ao encher Paulo do Espírito, também o encheu com as suas coisas, o encheu com os seus desejos, o encheu com os seus pensamentos. E Paulo passou a sentir dentro dele o desejo de viver as coisas de Cristo. E Paulo foi completamente transformado. Então, para viver uma vida em Cristo, tem que acontecer um milagre dentro de você. Você pode dizer: eu vou viver a minha vida, vou aproveitar, vou curtir. E então, você continua vivendo do seu jeito. Uma vida em Cristo é carregar o que Cristo carregou, a presença de Deus, sendo Ele, Jesus, o próprio Deus. É claro que não somos Deus, mas ao carregarmos Cristo em nós, nossas atitudes, elas terão que ser, no mínimo,
muito parecidas com as atitudes dele. Onde quer que estejamos, precisamos ser uma luz que ilumina o ambiente. Onde quer que estejamos, teremos que ser, no mínimo, agradáveis. Onde quer que estejamos, teremos sempre uma palavra de vida. Mostraremos que confiamos em Deus e que sabemos que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Quando as tuas atitudes falam mais alto do que as tuas palavras, não adianta somente pregar. É preciso viver intensamente o que prega. Você tem que ser bênção na vida das pessoas. Uma palavra sua pode salvar uma vida, mas uma atitude sua pode tornar-se um motivo para uma pessoa sentir o desejo de mudar de vida e encontrar o caminho. Pelo seu exemplo, você pode conduzir pessoas para o caminho que é Cristo. Nada nesse mundo consegue preencher o vazio deixado pela falta de Deus, e nenhuma boa ação que fazemos pode preencher o abismo entre nós e Deus, abismo esse criado pelos pecados da humanidade. Nós devemos, no entanto, fugir de todo o pecado, de todas as tentações, de tudo aquilo que vem na nossa mente, embora muitas vezes seja muito difícil, mas você precisa se esforçar, você precisa se entregar e deixar que o Espírito te conduza para que o inimigo não trabalhe nos teus pensamentos. Então, nós precisamos ter Cristo em nós, para que o Espírito que em nós habita possa nos fazer fortes para resistirmos nos dias maus. Somente Jesus consegue fazer a ligação, e somente a fé em Jesus nos leva para esse caminho. Caminhos diferentes oferecem verdades diferentes, mas nenhuma é a perfeita verdade, se não for a verdade da palavra de Deus. E somente em Jesus encontramos a verdade perfeita, que nos liberta da escuridão do pecado. O diabo é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade. O diabo procura nos prender em mentiras, colocando dúvidas na mente das pessoas, fazendo com que elas vivam uma vida escravizada na dúvida, se seguem Jesus ou se vão viver do jeito que elas acham que é certo, e baseado em suas próprias convicções, porque pelo mau exemplo de alguns seguidores de Cristo, se é que se pode chamar de seguidor, tem se perdido muitas almas que olham para os maus exemplos e não acreditam mais em uma vida em Cristo. Mas Jesus ele nos liberta, mostrando-nos a verdade e também nos mostrando o pecado e a justiça de Deus, mostrando também o arrependimento e dando a oportunidade de você encontrar a salvação através da sua fé, a fé no seu sacrifício na cruz do Calvário. Quando uma pessoa entende o que é ser liberto pela palavra, aí sim, ela começa a ser transformada interiormente e muda por vontade própria a sua conduta, passando a ser uma nova pessoa. Convencida pelo Espírito, ela nasce de novo. Deus é a fonte de toda a vida. E Ele que dá a vida a
tudo o que existe no mundo, pois Ele é a fonte. Quando ficamos afastados de Deus por causa do pecado, por não acreditarmos no que está escrito, perdemos a nossa ligação com a fonte da vida e ficamos sujeitos à morte, tanto física, mas muito mais também à morte espiritual. Ao dizer que Ele é a vida, Jesus estava dizendo que Ele é Deus. E somente através da fé em Jesus podemos voltar a ter uma vida espiritual nascendo de novo. Ele nos une novamente a Deus e então o grande milagre acontece. Nascemos de novo. Recebendo a promessa da ressurreição e da vida eterna, entendendo que não existe outro caminho que não seja Jesus. Nenhum outro caminho consegue dar vida, por mais que prometa. Mas Jesus provou que Ele é a vida ao ressuscitar dos mortos. O autor da vida não podia continuar morto. E se Jesus ressuscitou, nós também podemos ter a certeza da ressurreição, a certeza da nossa vida eterna. Lá em João, capítulo 11, Jesus disse assim: Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu pergunto, qual é o caminho que você tem seguido? Todos temos uma escolha. Qual é o caminho que nós vamos seguir para dar rumo à nossa vida? Existem muitos caminhos diferentes, mas só um nos leva a Deus e à vida eterna. E não existe outro caminho para a salvação que não seja Jesus, pois Ele mesmo disse: Eu sou o caminho. Seguir Jesus nem sempre é fácil. Jesus disse que o caminho para a vida eterna é apertado. E para percorrer esse caminho, você precisará renunciar a algumas coisas. Você, talvez por causa de dúvidas, acaba decidindo viver do jeito que você acha mais correto. Mas preste atenção. Faz algum sentido para você Jesus morrer em uma cruz para que cada um viva do jeito que achar melhor? Ou você entende que para alcançar o benefício de ir morar no céu, você terá que preencher alguns requisitos básicos, como, por exemplo, viver em Cristo? Crer em Jesus é muito mais do que uma oração feita em um dia dizendo que você o aceitou como seu Salvador. Mas é toda uma mudança de vida. Para viver de acordo com a vontade de Deus, com a ajuda de Jesus. Ele nos dá uma nova vida, um rumo e um fundamento firme em uma verdade. E essa escolha é somente sua. Ninguém pode escolher no seu lugar. E aí eu pergunto, você vai seguir a Jesus? O fato de passarmos esses valores ainda não é a garantia de quem recebeu a instrução, pois não praticar a verdade em sua vida acabará lhe dando como fruto o desvio da sua conduta. Por isso é importante observarmos o que está escrito em Salmos 119, no verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. É evidente que aquele que foi fundamentado na palavra de Deus logo terá os meios necessários para ter uma vida reta, próspera e digna. Mas, com o livre arbítrio, cabe sempre a quem receber o ensino da verdade praticar o que aprendeu e
permanecer naquilo em que foi instruído. Para finalizar, eu quero deixar para você a história de Samuel e os filhos de Eli. Na Bíblia, encontramos exemplos de pessoas que foram bem instruídas e optaram por caminhos diferentes. Um caso é o profeta Samuel e os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Ambos receberam as mesmas instruções e estavam sob as mesmas condições de ensino. Os filhos de Eli, apesar de sacerdotes, tratavam as coisas de Deus com desprezo e tinham uma má reputação e cometiam imoralidades dentro do templo. Diferente dos filhos de Eli, o pequeno Samuel ministrava no templo e continuava a crescer cada vez mais, estimado pelo Senhor e também pelo povo, exercendo as suas funções com retidão e humildade. Já o descaso de Ofni e Finéias teve consequências catastróficas. Além de Israel perder 30.000 homens em batalha, os irmãos sacerdotes foram mortos e perderam a arca de aliança para os filisteus. Eli, ao saber de toda a notícia, já com 98 anos e cego, caiu da cadeira aterrorizado e quebrou o pescoço e veio a falecer. A sua nora grávida, ao saber dos fatos, entrou em trabalho de parto e também veio a falecer. Todas essas coisas sucederam depois do aviso que Deus deu a Eli e que, infelizmente, ele os negligenciou. Quando não andamos nos caminhos em que fomos ensinados, podemos praticar justamente os erros que fomos alertados a não cometer. Eli e os seus filhos tiveram um fim trágico, mas Samuel, que viveu e aprendeu no templo, continuou em retidão e foi levantado por Deus como um profeta em Israel. O apóstolo Paulo instruiu os primeiros cristãos e fez a mesma coisa e se colocou como um exemplo a ser seguido. Nós devemos nos lembrar sempre de que quando nós ouvimos aquilo que Deus fala através da sua palavra e quando nós aprendemos naquilo que Deus fala através da sua palavra com o povo, alertando, exortando, ensinando, chamando atenção para que as pessoas possam se corrigir e viver uma vida digna, uma vida decente, uma vida em retidão de atitudes, de pensamentos. Nós entendemos que quando nós nos afastamos, assim como os filhos de Eli se afastaram daquilo que Deus havia já alertado, certamente, como citamos aqui nessa mensagem, nós acabamos por fazer exatamente aquilo que fomos alertados a não fazer. E para que nós não venhamos a viver dessa forma, temos que sempre manter o nosso olhar em Cristo. Cristo é a nossa bússola. Cristo é a luz o qual ilumina o nosso caminho. E quando estamos em Cristo, nós temos uma vida totalmente diferente daquilo que o mundo nos ensina a fazer. Não olhamos para os costumes do mundo, mas olhamos para aquilo que agrada a Deus, louvando, exaltando o seu nome e glorificando o seu nome da melhor forma possível. Jesus disse: Pai, glorifica a mim para que eu possa glorificar a ti. Então, quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, quando nós entendemos que o único caminho para uma vida em Cristo é o caminho da santidade, é o caminho quando nós
em santidade estamos e agimos de acordo com os frutos do Espírito, certamente nós estaremos glorificando o nome do Senhor na terra. E esse é o objetivo de todo aquele que quer viver na verdade. Não se engane, porque a tua conduta ela vai definir para onde você vai. Quando Paulo diz, imitem a mim porque eu imito a Cristo, é porque Paulo entendeu o modelo daquele que vai morar no céu. E o modelo é Cristo. Portanto, Paulo disse, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que está lá no capítulo 11 de Coríntios, em 1 Coríntios. E com isso eu quero dizer para você, reflita sobre a forma de como você está vivendo, qual o caminho que você está trilhando e para onde esse caminho vai te levar. Que você possa ter uma boa reflexão. Eu peço que Deus lhe abençoe, lhe proteja e lhe guarde de todo mal. Um grande abraço e até a próxima.